Bom, tem um fenômeno interessante que é o seguinte. Muitas vezes a gente vê a lua vermelha. Outro dia mesmo ela estava muito bonita, vermelha. Que é um fenômeno. Outro fenômeno é o seguinte, com queimadas em algumas regiões do estado de São Paulo, por exemplo, aqui na região da Grande São Paulo, ou mesmo no Vale do Paraíba, também a lua fica vermelha. Por que motivo? Professor Rodolfo Lang, que é professor do Observatório de Astronomia da Unesp, conosco. Professor, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heraldo. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. É sempre um grande prazer estar com você, Heródoto. Nós é que agradecemos. Professor, como é que então a lua muda de cor? Fica geralmente, às vezes ela fica vermelha. Pois isso acontece principalmente por causa dos constituintes, das partículas que ficam em suspensão ou flutuando no ar, na atmosfera. Então vai depender muito do que tem na atmosfera. Não é só a Lua que fica avermelhada, os outros astros também. Mas como a Lua chama atenção, é grandona, é brilhante, é o que mais fica visível de perceber, né, essa mudança de cor. O Sol também, né, quando a gente vê o Sol nascendo no horizonte ou se pondo no horizonte, ele também fica mais avermelhado. A Lua também. Mas acontece que quanto mais poluição tiver, ou mais partículas, né, poeira, grãos sólidos flutuando no ar da atmosfera, mais avermelhado fica o astro. Isso tem a ver com a forma com que a luz atravessa os gases do nosso ar. E isso acontece no nosso planeta Terra. Em Marte, por exemplo, é diferente. Em Marte é diferente, por quê, professor? É muito interessante. Veja que a nossa atmosfera, ela é composta de um gás, principalmente de um gás que é o nitrogênio e também o oxigênio. Muita gente acha que principalmente é o oxigênio, né? Porque é o que a gente usa para respirar, mas na verdade é o nitrogênio. Então, este gás nitrogênio faz com que o nosso céu fique azulado. E quando o Sol se põe, ou a Lua se põe, ou fica próximo do horizonte, esses astros ficam mais avermelhados. Em Marte, a atmosfera de Marte é diferente. O ar de Marte é diferente do nosso ar. Lá, o principal gás que existe na atmosfera é o gás carbônico. Aí lá é ao contrário. O gás carbônico deixa o céu de Marte alaranjado, enquanto o nosso céu é azul, lá o céu é alaranjado, e quando o Sol se põe, o Sol fica azul, é o contrário, justamente por causa do elemento químico presente na atmosfera, no ar. Quer dizer que quando a gente estiver, então, colonizando Marte, a gente vai ver o Sol azul lá? É verdade. Quando os seres humanos estiverem morando em Marte um dia, se isso for possível, nós veremos um belo pôr do sol. Em vez de alaranjado, veremos azulado. Professor, esse fenômeno é um fenômeno recente, falou da poluição, imagino, da Revolução Industrial para cá, ou já os povos antigos identificavam a mudança da cor, a aparente mudança da cor dos astros ou mesmo da Lua? Sim. É muito comum o Sol ou a Lua, quando estão próximos do horizonte, ficarem avermelhados ou alaranjados. Por quê? Porque, veja, nós estamos aqui na superfície da Terra, né? Imagina aqui que a minha mão seja a superfície, né? Quando eu olho diretamente para cima, eu tenho essa quantidade aqui, ó, de gases que a luz do Sol vai entrar, atravessar e chegar até mim. Mas quando eu olho para o horizonte, a quantidade de gases que a luz vai ter que atravessar até chegar aos meus olhos é maior. Então, quanto mais gases, quanto mais ar a luz precisa atravessar para chegar no meu olho, mais a luz vai ficando avermelhada. Porque a gente tem que se lembrar, né, que a luz branca é a somatória, é a junção de todas as cores.
né, do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Tanto é que aparece o arco-íris no céu por causa disso, né? A luz branca do Sol se divide nas cores. Então, quando a luz branca vai atravessando cada vez mais uma quantidade de gases, de ar e também de partículas, a luz vai ficando mais avermelhada. Por isso que no horizonte os astros ficam mais avermelhados, porque tem que atravessar mais gases do que quando o astro está em cima da nossa cabeça. Então, os povos antigos já visualizavam, né, o pôr do sol, o nascer do sol, ou a lua cheia nascendo e se pondo, já meio avermelhados. Mas é claro que agora com a tecnologia mais avançada, né, poluentes sendo lançados na atmosfera, queimadas exageradas, lançando fuligem para o céu, então a coloração fica mais avermelhado ainda. E tem gente que acha bonito, né? E realmente é bonito, mas quando a gente se lembra que é por causa da poluição, aí a gente fica triste. Perfeito. Professor, depois dessa sua aula, eu vou ficar lá do lado de fora para ver a lua de novo. Vale a pena, vale a pena. A lua sempre é um espetáculo no céu, né? Ela é o nosso astro, é linda demais, principalmente para ver com o telescópio, as crateras, as montanhas. É um astro fascinante, de fato. Professor, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Heródoto, pela oportunidade de falar aqui com você e com seus ouvintes. Tenha um bom dia, um bom trabalho. Professor Rodolfo Lang é professor do Observatório de Astronomia da Unesp. Agora são 7h54.